Você já parou para pensar como era pagar juros de um imposto municipal? Por muito tempo, cada cidade no Brasil tinha uma regra, e muitas vezes a conta saía bem mais cara do que a dívida com o governo federal. Pois é, hoje a gente vai desvendar uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, o famoso tema 1217, que botou um ponto final no que ficou conhecido como a Guerra dos Juros. E para a gente entender essa história completa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai direto ao veredito do STF sem rodeios. Depois, vamos investigar o cenário de conflito que levou a essa decisão. Aí, a gente analisa o raciocínio jurídico por trás dos votos, explora os impactos práticos disso tudo, debate se a decisão foi mais ousada ou se foi só protocolar, e no final, a gente amarra as principais conclusões. Para a gente ter a dimensão da mudança, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal decidiu? E tá aí. A tese é cristalina. O ponto central é esse. O Supremo bateu o martelo e disse que existe um teto nacional. Simples assim. Nenhum dos mais de 5.000 municípios do Brasil pode cobrar, somando juros e correção, uma taxa maior do que a Selic, que é o padrão da União. Acabou a discussão. Mas, claro, uma decisão desse tamanho não surge do nada, né? Para isso acontecer, é porque existia um problema muito sério. E que problema era esse? Bem, era uma verdadeira guerra dos juros, que criava uma instabilidade jurídica gigantesca pelo país. A questão toda era a completa falta de um padrão. Cada município ia lá e criava a sua própria regra. Isso abria uma brecha para uma discordância enorme sobre como calcular as dívidas de impostos e, claro, gerava uma insegurança jurídica tremenda, tanto para os contribuintes quanto para as empresas. E o legal deste slide é que ele mostra essa divergência na prática. Olha só o exemplo de São Paulo. O município usava a inflação do IPCA e, além disso, somava mais 1% de juros por mês. Do outro lado, a União usa só a Selic, que é uma taxa que já meio que engloba os juros e a correção. O resultado? Quase sempre, a conta no município ficava bem mais salgada. E o resultado dessa bagunça toda era um caos no Poder Judiciário. Eram milhares e milhares de ações questionando se essas taxas municipais mais altas eram legais, se eram constitucionais. Isso abarrotava os tribunais e deixava um rastro de incerteza econômica. Ok, diante desse cenário caótico, como foi que o Supremo justificou a sua decisão de intervir e criar um teto nacional? Qual foi a linha de raciocínio? O argumento principal do tribunal veio, claro, da nossa Constituição Federal. O artigo 24 diz que quem pode criar leis sobre direito tributário e financeiro é a União e os estados. Percebeu? Os municípios não são citados ali. Isso quer dizer que eles não têm carta branca para inventar moda nesse assunto. E a decisão se apoia nesses 4 pilares que são muito sólidos. Primeiro, a hierarquia das leis, né? Uma lei municipal não pode passar por cima de uma norma federal. Segundo, o STF seguiu um precedente, o tema 1062, que já tinha aplicado essa mesma regra da Selic para os estados. Terceiro, a Selic é a taxa básica da nossa economia, é um instrumento de política monetária e quem manda nisso é a União. E por último, o princípio da simetria. Para manter o equilíbrio da federação, o que vale para a União e para os estados, nesse caso, tem que valer para os municípios também. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, resumiu essa lógica de forma perfeita. A ideia é que a própria estrutura do nosso federalismo exige essa harmonia, essa simetria, para que o sistema todo funcione de um jeito coeso e previsível. Certo, já entendemos a decisão. Mas e na prática? O que isso realmente muda na vida das pessoas, das empresas e, claro, das próprias prefeituras? A decisão provoca um verdadeiro efeito cascata. O primeiro, e mais óbvio, é a padronização no Brasil inteiro. O segundo efeito, consequência direta do primeiro, é uma segurança jurídica enorme. Acabou a dúvida. Terceiro, e esse é muito importante, todos os processos que ainda estão rolando na Justiça terão que ser recalculados com base na nova regra. E por último, claro, existe um impacto fiscal direto nos cofres dos municípios que provavelmente vão arrecadar menos com juros. E vale lembrar que o STF não decidiu isso no vácuo. A decisão está super alinhada com a Emenda Constitucional 113 de 2021, que já apontava nessa direção, sabe? Ela já tinha colocado a Selic como índice padrão para os débitos de toda a fazenda pública. A decisão está na mesa, mas agora começa aquele debate que todo jurista adora. Isso foi ativismo judicial? Com o STF mudando a política pública? Ou foi uma postura mais conservadora, só aplicando o que a Constituição já dizia?
Existem basicamente duas formas de olhar para isso. Pela visão conservadora, o tribunal só fez o trabalho dele. Leu a Constituição, aplicou as regras de competência e seguiu um precedente. Defendeu o pacto federativo e a segurança jurídica. Já a visão mais crítica vai dizer que teve sim um certo ativismo. Afinal, a decisão mexe diretamente na autonomia financeira dos municípios, que está lá no artigo 30 da Constituição, e pode acabar enfraquecendo a capacidade deles de arrecadar e investir. Então, depois de toda essa análise, o que a gente precisa guardar de mais importante sobre o tema 1217? Vamos amarrar as pontas. Resumindo os pontos essenciais, a Selic agora é o teto nacional, ponto final. A tal guerra dos juros acabou, trazendo uniformidade para o país todo. A decisão tem efeito imediato e já vale para todos os processos que estão pendentes. E, no fim das contas, a competência da União sobre a política financeira do Brasil foi fortemente reafirmada. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além da taxa de juros. Ao buscar essa uniformidade econômica, que é tão necessária, será que o Supremo não está, mesmo que sem querer, redesenhando as fronteiras da autonomia municipal dentro do nosso complexo pacto federativo? É uma questão que, com certeza, vai continuar dando o que falar. E aí, curtiu entender os bastidores dessa decisão histórica? Se sim, não se esquece, hein? Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma das nossas próximas análises. Até mais!